E aí, seguidores do canal Teoria Monstro, tudo tranquilo? E no nosso quadro Monstro Play, onde sempre trago grandes clássicos dos jogos, e nesse vídeo trago para vocês a trilogia clássica de Quake. Esse FPS muito louco que vale a pena ser relembrado. Então chega junto, senta aí e vamos nessa! Pessoal, antes de começar, vamos falar apenas sobre os 3 principais games da série de Quake. E de cara, vamos logo começar falando sobre o primeirão, que foi um marco na história dos jogos em primeira pessoa. Quake é um jogo de tiro em primeira pessoa, lançado em junho de 1996, e foi lançado para a plataforma PC. E depois, mais tarde, foi lançado para outras plataformas também, mas só que com algumas melhorias, é claro. O jogo foi desenvolvido por nada mais nada menos que a id Software, empresa essa responsável por nada mais nada menos que Doom, o jogo mais encapetado da história dos jogos de FPS. Mas mesmo apesar da rivalidade mascarada que existe entre os dois games, tanto Quake como Doom foram importantes para a história dos jogos de FPS, tendo seus pontos diferenciais, porém ambos os jogos foram importantes e contribuíram sem sombra de dúvida para a indústria dos jogos. Quake mistura terror com uma ação frenética, onde a bala corre solta para todo lado, o que é comum nos jogos do gênero. E a história de Quake é bem parecida com a de Doom, onde o governo começa a fazer experiências com a tecnologia de teletransportes, até que eles conseguiram desenvolver um protótipo chamado de Sleepgate. Porém, aparece Quake, que é descrito como a fonte de todo o mal que existe no universo. Quake consegue se apoderar desse protótipo e usa os portais para enviar suas criaturas bizarras e demoníacas para o planeta Terra. Assim, os monstros começam a tocar o terror e destruir tudo que encontram pela frente. E no jogo você assume o papel do soldado chamado Ranger, que tem como principal objetivo deter esse inimigo chamado Quake, assim atravessando os portais e destruindo as criaturas e todo o mal que Quake está trazendo de uma vez por todas. O jogo possui uma gameplay insana, onde o jogador possui um arsenal de armas tradicionais como a pistola, shotgun, granadas, entre outras armas pesadas que encontramos no decorrer do avanço do jogo. Destaque também para os gráficos e os cenários 3D, e principalmente as criaturas que vão desde zumbis, cachorros zumbis e uns monstros demoníacos deformados que te perseguem o jogo inteiro. Quake fez bastante sucesso também na época, logo fazendo com que a id Software se mexesse e lançasse uma continuação para esse jogo. E em 1997 é lançado Quake 2, aproveitando o sucesso do primeiro jogo, porém aqui temos uma história totalmente diferente, sendo agora voltado para a ficção científica com ação. O jogo manteve sua essência sobre o jogo original, mas dando, é claro, algumas melhorias, principalmente no gameplay. Embora o jogo agora pudesse contar com alguns movimentos novos, porém agora contamos com um jogo mais rápido, o que elevou mais ainda o ritmo frenético do game, sem contar na adrenalina do começo ao fim e da violência que para a época era coisa muito pesada, pois geralmente os jogos de gênero na época já eram censurados, sendo classificados só para maiores de 18 anos. Mas hoje em dia isso praticamente não funciona. O jogo também conta com o modo multiplayer, com alguns mapas e uns modos especiais. E desta vez você assume o papel de um fuzileiro, que está tentando impedir uma invasão alienígena, e é enviado ao planeta natal da raça Strogg, que tenta invadir a Terra. E essa raça alienígena invade e domina os planetas, tornando seus habitantes em escravos. E também seus soldados são modificados, sendo transformados meio que uma espécie de ciborgues mutantes. E pode acreditar que nesse jogo bizarrice é que não vai faltar, porque Quake 2 sem dúvida é um jogo que conta com tudo que é mais estranho em um jogo de FPS que você pode ver. E os inimigos desse jogo que você enfrenta são criaturas bizarras, agora com características mais detalhadas, como a inteligência artificial de tirar o chapéu. Os inimigos vinham para cima de você com tudo, e quando isso não era o bastante, eles se enfrentavam entre eles mesmos. Os saves do jogo também eram automáticos, assim facilitando bastante no avanço da história.
O jogo possui cenários bem futuristas, com gráficos bem melhorados, sem contar com as armas que agora temos no arsenal, onde temos a Blaster, que é uma espécie de revólver, a Shotgun comum e também a Shotgun Cannon, que é uma shotgun mais forte que causa um dano maior nos inimigos, as metralhadoras e a Super Minigun, sem contar as granadas que são utilizadas quando o sufoco aparece nas horas mais bruscas do jogo. Também os lança-granadas, que quebram galho bastante na hora de enfrentar os inimigos mais casca-grossas. E fora as armas malucas que conseguimos quase no final do game, como a BFG, que acaba com os inimigos sem deixar nenhum rastro pelo caminho. Quake 2, sem dúvida, foi um jogo que marcou muito, principalmente pelo seu multiplayer, que fez muito sucesso, fazendo com que a id Software produzisse um próximo título logo para a série. E em 1999 foi lançado o Quake 3 Arena, e esse jogo foi lançado devido ao grande sucesso que o multiplayer de Quake 2 havia feito, então logo a id Software produziu esse game. O jogo também contou com uma nova engine, que na época a id Software batizou como a id Tech 3, que exigia dos jogadores uma placa de vídeo potente para rodar esse jogo. E se seu PC rodava Quake 3, era porque realmente ele era bom, porque esse jogo fazia com que os PCs daquela época chorassem de tão pesado que ele era. Sem contar que a experiência multiplayer online do jogo necessitava de uma internet mais ou menos para não passar vergonha durante as gameplays. E a história de Quake 3 é bem tosca, sendo não muito relevante, onde começa com um sargento que está em um confronto, mas logo ele é transportado para outra dimensão, onde terá que sobreviver na arena em batalhas sangrentas com outros personagens e criaturas bizarras. Os cenários do jogo são bem da hora, envolvem todos os lugares dos jogos anteriores e até uns locais novos, onde temos inúmeros mapas para serem explorados durante os combates. As armas também nesse jogo são basicamente as mesmas dos jogos anteriores, só que claro, melhoradas e tendo algumas armas novas e adicionadas também. E bem, apesar de Quake 1 e 2 serem os jogos da série que mais marcaram e que fizeram sucesso entre o público, além também de Quake 3 Arena, tivemos também outros títulos lançados da série, como Quake 3 Revolution de 2001, que era uma versão de Quake 3 Arena, só que voltada mais para os consoles. O jogo possuía algumas melhorias, mas nada de muito importante que se diferenciasse do jogo original. Também em 2005 foi lançado Quake 4, sendo uma continuação direta de Quake 2, onde somos colocados no combate final contra a raça alienígena dos Strogs. E nesse jogo temos referências diretas aos games anteriores, mantendo assim o ritmo frenético e típico da série. Quake 4 foi bastante elogiado, tendo um visual com gráficos sensacionais e uma jogatina muito boa, porém o game passou batido por muitos, caindo assim logo no esquecimento dos jogadores e dos fãs da série. E até que em 2007 tivemos Enemy Territory Quake Wars, lançado para as plataformas mais conhecidas da época. O game sem dúvida é o que fez menos sucesso por ser bem desconexo com a série original de Quake. O jogo na verdade era um spin-off, mas o jogo mais se parecia com Call of Duty do que um próprio jogo da série Quake, sendo assim logo um desastre total para a série. Mas mesmo assim o game teve boas críticas, porém depois desse título, a série Quake ficou fora do mapa por um bom tempo. E até que em 2017 foi lançado Quake Champions, que segue o mesmo estilo de Quake 3 Arena, voltado apenas para as campanhas multiplayer online. O jogo possui um design reformulado, com mapas bem detalhados, com tudo de melhor em termos gráficos. E para os fãs de Quake das antigas, temos um mod chamado Quake 2 XP, que conta com um jogo praticamente reformulado, com gráficos mais detalhados e é realmente uma boa para quem nunca jogou o Quake 2 e que quer jogar esse clássico game da série. Esse mod de Quake 2 é uma boa oportunidade para vocês conhecerem esse game clássico. E bem pessoal, agora algumas curiosidades sobre a série de jogos Quake. Quake 1 foi lançado na verdade para concorrer com o game Duke Nukem 3D, que havia sido lançado meses antes de Quake, em 1996. Duke Nukem já era um jogo de tiro bem famoso na época,
Porém, o jogo, apesar de ser em 3D, os detalhes dos personagens eram ainda em 2D. E logo a id Software, para tirar a diferença, resolveu apostar em um jogo praticamente todo em 3D. E Quake sem dúvida teve um resultado bem positivo. E os produtores de Quake 2 queriam fazer um jogo totalmente novo para dar início a uma nova série de games. Só que por questões judiciais, os produtores resolveram deixar o nome Quake mesmo e dar continuidade à série. A série Quake sempre era lançada para as plataformas PC, porém devido ao grande sucesso e também pela razão que muitas pessoas não tinham condição de ter um PC, pois ter um computador naquela época era coisa de rico, logo a id Software fez parcerias com outras empresas para lançar os games da série Quake para os consoles. Também a engine usada em Quake foi utilizada no game Half-Life e no game Team Fortress. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você não conhece essa série fantástica que é Quake, eu recomendo você jogar os títulos da série, pois vale muito a pena. Então, por enquanto isso é tudo e até mais pessoal, valeu!